Eu sou a professora Simone Bessa. Hoje, na nossa aula de Biologia, nós vamos ver funções vitais dos vertebrados. Os vertebrados seguem uma linha de evolução e essa linha de evolução vai do mais simples ao mais complexo. Então, nós temos os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Como se deu essa evolução? Na realidade, pelos estudos, a vida teria surgido na água. Nós temos uma escala anterior de animais, que seriam os invertebrados, que nós vamos ver num outro momento. Mas se nós seguirmos a escala de evolução, o primeiro, a base dos vertebrados, também teria surgido na água, que seriam então os peixes. A partir daí, nós temos um elemento que são os anfíbios, que eles já vivem parte da vida na água e parte da vida no ambiente terrestre. Dupla vida, anfíbio, isso significa o nome dele. A partir daí nós temos os que rastejam, os répteis, esses já conseguiram dominar completamente o ambiente terrestre. A partir de répteis, nós temos um grupo que sofreu algumas diferenças, algumas diferenças, que deu origem então às aves. E finalmente, ao grupo que nós pertencemos, os mamíferos, representado aqui pelo peixe-boi. Então a gente pode visualizar com muita clareza essa escala evolutiva. Eu visualizo que os peixes, eles têm o quê? Um corpo alongado ou achatado, que é hidrodinâmico, que facilita a movimentação deles na água, facilita a sobrevivência no ambiente deles. O anfíbio, ele já tem, em alguns grupos, eles já conseguiram conquistar em algum momento, pouquinho depois da fase embrionária, o ambiente terrestre. Eles têm patas. A sua pele, ela ainda não é uma pele grossa, por isso eles têm que ficar perto da água. Então o anfíbio é aquele desenvolvimento embrionário totalmente na água, eles conseguem conquistar o ambiente terrestre, mas ainda assim ficam dependentes do ambiente aquático para a reprodução e porque eles têm a pele fina. E nessa região de lagos, de charcos, são regiões que têm bastante umidade, então evita, ele corre menos risco de desidratação. Os répteis, eles já têm mais adaptações para o ambiente terrestre. Nós vimos que os anfíbios conseguiram conquistar, conseguiram se chegar um pouquinho ao ambiente terrestre. Os répteis já são totalmente independentes. Ah, mas tem répteis aquáticos? Tem as tartarugas, tem os crocodilos, jacarés. Mas tem répteis que vivem em ambientes, inclusive, desérticos, como alguns tipos de cobra. Para a gente perceber bem como eles conseguiram conquistar esse ambiente. E os répteis, uma das características deles seria a pele o quê? Grossa. Então eu tenho o peixe, que tem uma pele que está recoberta por escamas, o anfíbio que tem pele fina, mas o réptil já tem o quê? Uma pele grossa. Ele já tem uma adaptação para ele conseguir, não precisar necessariamente como anfíbio, ficar perto do ambiente que tem a água. Ele pode estar distante, porque a pele dele vai evitar que ele desidrate. Ou essa pele tem escamas, como é o caso das cobras, ou ela tem placas, como é o caso dos crocodilos, grossas placas, ou ela tem a grande placa, como é o caso da tartaruga, dos jabutis. E os répteis, eles têm a respiração estritamente pulmonar. Então nós temos aqui, primeiro elo da escala de evolução, os peixes, respiração branquial. Segundo elo da escala de evolução, os anfíbios, que parte da vida deles a respiração é branquial, parte da vida deles a respiração é pulmonar, e daqui em diante, respiração pulmonar. Mas eu estou visualizando aqui o mamífero aquático, sim, ele tem respiração pulmonar. Pode perceber, golfinhos, baleia, peixe-boi, eles têm que vir à superfície para realizar a respiração. Então, é mais um indício nosso, que aquele animal que está presente na água, ele é um mamífero. Ok. As aves,
elas vêm aqui de um ramo dos répteis. Então, elas estão adaptadas a um ambiente terrestre. Então, eu tenho em répteis a pele grossa, eu tenho em répteis um ovo com casca rígida, o ovo da tartaruga, o ovo do crocodilo. Algumas cobras põem ovos também, não todas. E as aves, elas põem ovos. Então, quando eu vou evoluindo, eu só vou o quê? Agregando características para aquele ambiente, agregando essas adaptações. Então as aves já vão ter o quê? A respiração pulmonar, conquistada pelos répteis. As aves vão ter o quê? O ovo de casca rígida, também conquistado aqui nos répteis. Elas estão bem adaptadas ao ambiente terrestre e ainda conseguiram conquistar o ambiente aéreo. Então elas têm essa capacidade de voar. Então, olha que interessante, daqui eu puxo um grupo que eu tenho essas características e mais alguma coisa. E daí nós vamos seguindo na nossa escala evolutiva, efetivamente, o topo que nós participamos, que são os mamíferos. E aí, se eu comecei na água, eu tenho representantes mamíferos aquáticos. O peixe-boi, o golfinho. Se eu tenho ele surgindo após as aves, eu também tenho um mamífero que tem a capacidade, não diríamos voar, porque ele não alça voo como as aves, mas pelo menos de planar. É o caso do morcego. Tem alguns esquilos que tem uma membrana entre o braço e o tórax, que ele vem do topo da árvore e vem planando, né? Isso acontece inclusive em alguns lagartos, alguns répteis. E os mamíferos terrestres. Então, aí uma série de exemplos, como a nossa espécie, como os macacos, como os carnívoros de maior porte, leão, tigre, onça. Esses mamíferos, eles são o topo da evolução dos vertebrados. Nós temos, efetivamente, né, ou as características dos elos anteriores, ou temos elas melhoradas. Como assim? A nossa respiração, mesmo um mamífero no ambiente aquático, é uma respiração pulmonar. Fazemos a troca com o ambiente aéreo, ou seja, diretamente com o ar. Esse integrante aqui, como ele utiliza, né? O peixe, como ele utiliza as brânquias, o que acontece? Se naquele local eu tiver um derramamento de substâncias tóxicas, ele pode sofrer imediatamente já em termos de respiração. Ele pode se intoxicar. Então, eu tenho uma respiração que é mais positiva, vamos dizer assim, mesmo que eles vivam no mesmo ambiente. Então, cada vez que eu vou evoluindo na escala, eu tenho as características do integrante anterior ou eu tenho essa característica, o quê? Melhorada. E aí, esses grupos dos vertebrados, eles têm... Então, peixes é um nome genérico para todos os integrantes que tiver as características referentes a esse ser ou semelhante a ele. Os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Então, agora nós vamos ver que em cada um desses elos da escala de evolução, eu ainda tenho um subgrupo. E aí, começando pelos peixes. Os peixes, nós temos os condrictios, que são os peixes cartilaginosos, e os osteíctios, que são os peixes ósseos. Tem os condrictios, que eu tenho como exemplo tubarões e raias, ou arraia. Eu escrevi raia, mas também está correto arraia. Tubarões e raia ou arraia, e cações. O cação, muita gente brinca, né? Ah, o cação, filhote de tubarão. Não, isso não existe. Tubarões são de um grupo, cações são de outro. Ele não vai crescer e virar um tubarão, tá? Então, nós temos tubarão, raia ou arraia e cação. Integrante dos condrictios. E no caso dos osteíctios, a garoupa. Bonito esse desenho, né? Nós vamos, ao longo dessa aulinha, esbarrar com esse desenho de novo. Foi de propósito que eu coloquei a garoupa como exemplo de peixe ósseo. E aí eles vão ter características semelhantes, porque eles fazem parte do mesmo grupo, o grupo dos peixes. Mas se eu já dividir condrictios aqui e osteíctios ali, eu já tenho alguma característica que seja fundamental nessa organização. Então, a primeira, condrócitos, côndrios, está relacionada à cartilagem. Então, o fundamental
Na diferença entre eles está relacionado ao esqueleto. Esqueleto cartilaginoso, então memoriza, e esqueleto ósseo. Foi. Bom, e outras diferenças? Aqui eu tenho, no caso dos condríctios, eu tenho nos dois casos a necessidade da flutuabilidade. Eles vivem na água, eles precisam flutuar. Pois é, mas condríctios flutuam de forma diferente dos osteíctios. Mas eles não têm um corpo alongado, que a gente diz que é a forma hidrodinâmica? Tem. Claro que isso vai facilitar nos dois casos. Ó, eu tenho o corpo alongado aqui no caso do tubarão, o corpo alongado no caso da garoupa, ou o corpo achatado. Ele é alongado ou ele é achatado, porque aí diminui o quê? O atrito com a água. O máximo possível que você puder diminuir o atrito, vai ser melhor para a natação e para ele chegar até a presa. Eles têm que predar. E aí eu tenho, no caso do condríctio, como ele faz para flutuar? Ele tem um imenso fígado. E o fígado do condríctio armazena bastante o quê? Gordura, bastante lipídio. E o lipídio torna, né, o corpo desse tubarão, apesar desse peso todo, né, torna muito mais leve. Então ele tem essa quantidade de tudo que ele come, uma parte desse lipídio que é gordura, uma parte dessa gordura fica armazenada onde? No fígado. E isso facilita a flutuabilidade dele. E o caso dos osteíctios, como eles fazem para flutuar? Eles têm uma bolsa interna que se enche de ar, denominada bexiga natatória. Natatória, para facilitar o quê? A natação. Muito legal na biologia, porque quando o nome parece, é porque realmente foi relacionado àquela característica. Então, às vezes, você chega numa questão e pensa, natatória? O que é esse termo natatória? Poxa, se eu estou vendo peixe e tem um termo bexiga natatória, deve ser relacionado à natação. E é isso. Essa bolsa fica preenchida de ar toda vez que ele precisa vir à superfície. Se ele tiver que afundar, ele vai gradativamente liberando esse ar e vai conseguir chegar até um ambiente mais profundo. Apesar que nem todo peixe, por exemplo, a garoupa, por mais que ela tenha essa bexiga natatória, não necessariamente ela vai ficar no fundo. Lá onde você tem o fundo do oceano, onde nós denominamos que são os organismos abissais, são aqueles que vivem bem no ambiente profundo, que nesse ambiente não tem nem luz. E aí é bem legal que tem um desenho que mostra, eu acho que é um desenho inclusive dos peixinhos. E aí esse desenho mostra o quê? Os peixinhos e tal, perdidos, daqui a pouco eles veem uma luz no fundo, aí eles ficam encantados com aquela luz. Quando chega pertinho, aquilo é tipo uma adaptação de um dos peixes, e aí o peixe abre a boca, né? Ou seja, estava atraindo eles para a luz, e então eu tenho uma adaptação para a profundidade, para a captura de alimento, para suportar a pressão. Então, a bexiga natatória dos peixes ósseos é para facilitar a natação, mas cada grupo está adaptado a uma faixa de água, ele não vai necessariamente afundar totalmente. Assim como os peixes que vivem na região abissal, não necessariamente eles vão vir à superfície. Então, bom, se eu tenho, no caso dos condríctios, o óleo no fígado, no caso dos osteíctios, essa bexiga natatória, que é uma bolsa que se preenche de ar e esvazia de acordo com a necessidade de aprofundar na água ou de vir à superfície. Eu tenho um corpo hidrodinâmico, mas teria um problema. A questão do atrito com a água, apesar de ser hidrodinâmico, poderia ter atrito. Para evitar esse atrito, os peixes, condríctios e osteíctios, eles têm células mucosas. Essas células mucosas liberam muco. É uma substância viscosa, um pouco gelatinosa. Se você já teve a oportunidade de pegar o peixe, ele fica meio escorregadio. Se não gosta de peixe, quando passar no mercado, na peixaria, não gosta de comer, mas passa a mão lá só para sentir isso, que ele tem essa coisa de escorregadio, que seria o quê? Esse muco produzido pelas glândulas mucosas, tá? E aí, esse muco é mais uma adaptação para evitar o atrito com a água. Então, ele tem um corpo hidrodinâmico, ele tem, isso no caso dos peixes, células mucosas que liberam esse muco, o condríctio tem óleo no fígado e o osteíctio tem a bexiga natatória. Ok. As escamas também diminuem o atrito com a água, protegem eles do atrito com a água.
Então, os peixes, eles estão altamente adaptados para esse ambiente. Eles dominam o ambiente aquático. E eles são a base da linha de evolução. Então, nós temos que guardar a nossa linha de evolução, né? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Eu já vi questão em concurso que pedia só isso. Vai dizer, professora, pedia só isso, eu tinha que escrever? Não, eles estavam lá nas respostas, só que em ordens trocadas. Você tinha que saber a sequenciazinha, ok? Os anfíbios. Os anfíbios, nós temos para eles 3 grupos. Anfíbios, parte da vida na água, parte da vida na terra. Então, ele tem um período que ele pode ficar na superfície terrestre, mas ele se afasta muito do brejo, da lagoa, não é isso? Ok. Anuro são os sapos. Dá até agonia, né? Passar a mão aqui, você está passando a mão no sapo. O pessoal tem nojo. Ainda bem que é a imagem, porque eu também não colocaria a mão, ficaria angustiado. Então, nós temos aqui o sapo. Ele tem a pele fina, ele tem 4 patas. Nós temos o Gimnofiono, cobra cega. Não é uma cobra verdadeira. Porque cobra verdadeira faz parte dos grupos 2 répteis. Como é que eu vou saber, então, que essa cobra... Eu cheguei num ambiente, vi esse formato, olhei para minha cobra. Então, como eu vou identificar que essa cobra é anfíbio e não do réptil? Eu vou visualizar a pele. Anfíbio é o segundo na escala de evolução. Então, ele acabou de sair da água, está tentando conquistar o ambiente terrestre, ele tem a pele fina. A cobra cega tem a pele fina. E ela tem esse nome, cobra, por causa do formato vermiforme, longo, parecido com o das cobras, e cega porque realmente ela tem os olhos reduzidos, ela não consegue enxergar com muita definição, por isso esse termo cobra cega. E a salamandra, ela lembra, porque eu tentei escolher uma salamandra que fosse bem diferente, né? Porque tem algumas que lembram um lagarto, e aí outra confusão que muita gente faz, visualiza a imagem das urodelas, dos urodelas, e não identifica, é um lagarto ou é um urodela, um parente da salamandra? De novo, como eu sei que esse lagarto não é do grupo que ele deveria ser, dos répteis, como eu vou identificar que ele é anfíbio? Porque ele tem a pele fina, tá? Então, mais uma que só de visualizar eu já vou excluir do grupo dos répteis. E a salamandra, ela tem 4 patas, assim como os anuros, mas ela tem o quê? Cauda. Urodela, de cauda, anuro. Ó, o prefixo A tá negando, né? Uro tá negando o quê? A cauda, anuro. Por isso que sapo, rã, perereca tem esse termo, anuro, tem as 4 patas, mas não tem cauda. E urodela, que são salamandras e muitos outros semelhantes à salamandra, tem a pele fina, parte da vida na água, parte da vida no ambiente terrestre. As salamandras, então, elas são urodelas, 4 patas e cauda. Foi? Beleza. A respiração. Como se dá a respiração dos peixes? A respiração dos peixes é branquial. O próximo elo, depois dos peixes, quem são? São os anfíbios. Eles não conseguem se libertar plenamente da respiração branquial. Quando eles iniciam a vida, que ainda está no ambiente aquático, eles ainda respiram por brânquias. Os anfíbios sofrem um fenômeno denominado metamorfose. Daqui a pouquinho nós vamos visualizar a ilustração que eu vou explicar com mais detalhes. E aí eu tenho, então, uma respiração branquial, que é no início da vida, e quando eles chegam na fase mediana a adulto, eles já conquistaram o ambiente terrestre, eles já estão plenamente, como vou dizer assim, ambientado fica até redundante, né? Mas plenamente à vontade com esse ambiente terrestre, em termos de caça, em termos de território. E aí ele já está num ponto que ele não precisa mais utilizar as brânquias. Ele já está utilizando os pulmões. Então, se dá o início da respiração pulmonar na fase adulta dos anfíbios. Então, eu tenho a respiração branquial na fase jovem, a respiração pulmonar na fase adulta. A reprodução dos anfíbios ainda se assemelha um pouco com a dos peixes. Por quê? Porque eles ainda dependem da água para sua reprodução. Ou eles vão deixar o ovo na água, ou seus filhotes são larvas. Então eu tenho essa fase de reprodução, essa fase jovem, no caso do grupo dos anfíbios, ainda totalmente dependente da água. Então eu tenho
Gimnofiono, que tem o corpo alongado, cobra cega. Anuro, que não tem cauda, tem as 4 patas. Sapos, rãs, pererecas. Salamandra, que eu tenho as 4 patas e a cauda urodela. E aí nós vamos ver então os répteis. Os répteis foram divididos em 4 grupos. Quais seriam eles? Ofídio, que são os répteis que não têm patas, são ápodes, eles não têm pata. Eu tenho os quelônios, tartaruga, jabuti. O quelônio, ele tem essa placa, né? A galera que tem o bichinho de estimação, o quelônio, ele tem essa placa, a placa única que eu tenho nessa região e tem uma placa embaixo também. Então, na região, quando você está à sua frente, nós vemos que a região o quê? Ventral, vem de ventre, só lembrar da barriga, né? Então, ventre. Então, qualquer estrutura que estiver nessa região, que é a sua frente, a frente do animal, então uma estrutura que está na região ventral. Quando for atrás, essa estrutura vai estar na região dorsal. Então, essa placa aqui, ó, a cabeça dele, tá atrás. Então, eu tenho nos quelônios a placa na região o quê? Dorsal. O outro grupo aqui, os lacertídeos. Olha a iguana. Ela não parece com aquela salamandra? Muito parecida, né? Só que, como eu vou já perceber que eu tenho um animal com esse formato, mas ele é do grupo dos répteis porque ele tem a pele grossa. A pele grossa é uma característica fundamental em relação aos répteis. Esse foi um dos maiores pontos positivos para que esse grupo pudesse conquistar o ambiente terrestre. Nós vimos que o anfíbio tem a pele fina. Então ele tem que continuar como? Perto da água. E os crocodilos, que tem a pele também bastante grossa e tem, diríamos que a estrutura dele é placoide. Ele não tem a grande placa do quelônio, mas tem placas menores. É uma coisa que, assim, seria mais grosso do que a escama e bem menor do que o plastrão, que é essa placa. Então, seriam escamas maiores. Então, no caso dos répteis, nós estamos vendo que características? Vamos lá. A respiração é pulmonar, que já tinha sido iniciada essa conquista nos anfíbios. A pele é grossa. E agora, em termos de reprodução, o anfíbio tem que se manter perto da água, porque a reprodução dele depende disso. Os répteis, eles põem ovos. Já vimos vários documentários sobre o meio ambiente, e aí nós visualizamos os ovos da tartaruga, né? Documentários que apresentam a postura dela, dos ovos, e quando eclodem, quando eles se quebram, as tartaruguinhas indo de encontro ao mar. Os crocodilos, eles também são ovíparos, eles também põem ovos. As cobras também põem ovos, e alguns tipos de cobra e alguns tipos de lacertílio não põem ovos. Eles têm um outro mecanismo. E vamos ver reprodução daqui a pouquinho. Isso é um próximo momento aqui da nossa aulinha. Então, os répteis, eu tenho esses 4. Ofídeos, que são as cobras verdadeiras. Quelônios, que são os que possuem a grande placa na região dorsal, plastrão. Os lacertílios, né? Que eles têm 4 patas, têm essa forma lacertílio de lagartos. E os crocodilianos, os crocodilos, jacarés, estão entrando nesse grupo. As aves foram divididas em 2 grupos. As carinatas e as ratitas. Então, vamos lá. Respiração delas. Pulmonar, porque eu estou vindo a partir de quem? Dos répteis. Eu estou seguindo a escala de evolução. Respiração pulmonar. A pele das aves já não é mais tão grossa, mas tem penas. Adaptações da pele das aves são as penas. A reprodução das aves é por ovos. Só que, qual seria o plus, né, vamos dizer assim, em relação aos répteis? As aves, elas conquistaram o ambiente aéreo. E aí que é muito interessante, porque nos dá a sensação que todas as aves voam. Elas conquistaram o ambiente aéreo, né? Os répteis são os que rastejam, as aves que conquistaram, mas isso não é verdade. A divisão dela já está relacionada a isso. Nós temos as carinatas, que têm a capacidade de voar, e as ratitas, que não têm. Olha o porte dessa ave, a ema, a avestruz, ela não conseguiria alçar voo.
E veja os outros. Aí vocês podem dizer assim, mas tem muitas que voam, como águias, que elas também são imensas. Então não está relacionado apenas o porte é um dos elementos. E aí que adaptações seriam essas? Que adaptação é essa que fez essa divisão? O osso no tórax das aves, das ratitas, é um osso achatado, parecido com o nosso externo. Lembra que nós somos o outro grupo? Então a gente já tem alguma característica parecida com as aves. Nós estamos no topo, mas nós viemos depois das aves. Então essas aves aqui têm um osso achatado. Essas aves aqui têm um osso em forma de quilha, de carena, por isso carinatas. Então, duas divisões, as aves carinatas são as que voam, tem um osso peitoral adaptado para isso, e as ratitas, o osso peitoral é achatado, elas não têm essa adaptação para o voo. Para torná-la mais leve, as aves que voam, elas não têm bexiga urinária. A bexiga urinária, ela acumula líquido. E nesse caso, seria uma estrutura que daria mais peso para ela. Então, essa estrutura não existe nas carinatas. Elas eliminam a excreção, vamos dizer assim, junto com as fezes, em forma pastosa. Então, nós temos as penas, o osso, que tem a forma, né, de quilha, de carena, não tem bexiga urinária, e nós temos algumas adaptações, como sacos aéreos, que são bolsas auxiliares junto aos pulmões, que vai deixar essa ave mais leve. Então, para fechar a nossa linha de evolução e os subgrupos, nós temos os mamíferos. Os mamíferos, o grupo aqui dividido, foi relacionado ao tipo de reprodução, que só tem 3. Marsupiais, que tem essa bolsinha em que o filhote acaba de se desenvolver. Monotremos, que são os mamíferos que põem ovos parecido com as aves. Ele parece uma ave? Mas assim, como, professora, que parece uma ave? Parece uma ave aquática, ó. O bico dele é de pato. Ele tem a estrutura da pata para natação. Ele tem pena reduzida, mas ele tem penas. Como é que identificaram que esse animal não é uma ave, mas é um mamífero? Porque quando ele põe os ovos, quando esses ovos estouram, que saem os filhotes lambem uma região da fêmea que libera o leite. Então, se ele tem glândula mamária, ele faz parte do grupo 2, mamíferos. Essa é a classificação maior, é a característica maior para a gente colocar um integrante no grupo dos mamíferos. E os placentários, botei o peixe-boi de novo, um morcego, que é para a gente ter essa visão ampla, né, dos mamíferos que são aquáticos, do mamífero de ambiente terrestre, do mamífero que está conquistando aí o ambiente aéreo. E aí, no caso dos placentários, eu tenho a situação do embrião se desenvolver completamente dentro do corpo da fêmea. E nesse caso, a placenta é que faz essa comunicação, essa troca de nutrientes e de oxigênio entre a gestante e o filhote. Então nós temos marsupiais, exemplo, o canguru, o urso koala, também é um marsupial, o gambá, também é um marsupial, também tem uma bolsinha um pouco diferente. Os monotremos, ornitorrinco foi um exemplo, a éctina parece um porco-espinho, seria outro exemplo. E os placentários, um sirene e um quiróptero. Sirene porque tem corpo de sereia, quiróptero porque tem as mãos adaptadas ao voo. Então nós vamos fechar esse bloco e já retornaremos, ok?